Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como um pastor toma conta do rebanho, assim vou cuidar, assim vou cuidar das minhas ovelhas. Como um pastor toma conta do rebanho, assim vou cuidar, assim vou cuidar das minhas ovelhas. A igreja escolheu como primeira leitura esta do profeta Ezequiel, que fala do pastor. Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a da perna quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. E nós cantamos agora há pouco, mais uma vez, como um pastor toma conta do rebanho, assim vou cuidar das minhas ovelhas. Foi o que o Dom Bosco fez. O tempo dele era muito difícil. Os jovens já não tinham serviço no campo e não gostavam do serviço no campo, como aconteceu no Brasil, e vinham para as cidades grandes. Turim era a cidade maior daquela região do norte da Itália. Por essa razão, uma multidão de jovens estavam lá, e o pior é que não encontravam serviço. Não encontrando serviço, aqueles jovens ficavam ao léu da sorte. Naquele tempo não havia droga, mas havia bebida. E bebiam muito. E porque bebiam, brigavam, xingavam, ficavam bêbados. Era uma lástima que acontecia com aqueles jovens, porque eles não tinham dinheiro, eles roubavam. E muitas vezes, para roubar,
eles matavam. E Deus inspirou Dom Bosco a cuidar justamente desses jovens. Hoje nós vemos os colégios salesianos bem ordenados e pensamos que o trabalho de Dom Bosco foi assim. Não, o trabalho de Dom Bosco foi com jovens como os que hoje são da Cracolândia. Dom Bosco acabou pegando por inspiração de Deus o pior da sociedade, mas que para ele não eram o pior. Eram os privilegiados, eram os escolhidos de Deus, eram as ovelhas que ele, como pastor, precisaria cuidar. E foi o que ele fez. Dom Bosco esmerou-se num trabalho intenso com esses jovens. Tanto assim, que ele fez o que ele chamou de oratório festivo, reunindo aqueles jovens em vários lugares, porque em cada lugar onde ele ia, as pessoas reclamavam muito, porque eram aqueles jovens. Mas imagine o seguinte, Dom Bosco estava com eles, Dom Bosco dava oportunidade para eles brincarem, se divertirem. Dom Bosco celebrava a missa para eles. Ele ultrapassou os tempos. Ele celebrava a missa ali, a céu aberto. E mais ainda, ele ficava num pequeno confessionário, confessando aqueles jovens, horas e horas e horas e horas. Foi assim que Dom Bosco foi educando aqueles jovens. Depois, mais tarde, num ato de heroísmo, ele conseguiu fazer um colégio grande, onde aqueles jovens acabaram tendo aulas e depois o aprendizado de um ofício. Ao mesmo tempo, cedo eles tinham aulas, à tarde eles iam para várias oficinas aprender um ofício para poderem ser úteis na sociedade e deixarem aquela marginalidade. E ele o fez. Foi um trabalho cristão maravilhoso, um trabalho religioso maravilhoso, mas também um trabalho social maravilhoso, incomparável. Os seus colegas não entendiam o que Dom Bosco estava fazendo. Tanto assim que uma vez quiseram levá-lo para o hospício, porque julgavam que Dom Bosco estava louco. E trouxeram o carro do hospício para pegar Dom Bosco. Dom Bosco percebeu. Daí ele, mesmo que ser gentil, mas muito esperto, ele quis abrir a porta daquele carro e fez questão que aqueles padres, colegas dele, entrassem na frente. E quando eles entraram, ele bateu a porta e deu ordem para o que estava conduzindo os cavalos que fossem embora, e eles é que foram para o manicômio. Claro, depois perceberam que eles não eram loucos, mas Dom Bosco não era louco não, ele era louco por almas, como nós cantamos no começo da missa. Ele era louco pelas almas. Ele não deixou de ser o pastor que era necessário. E nós damos graças a Deus por aquilo que Dom Bosco fez e pela herança que ele nos deixou. A Canção Nova é uma das heranças do trabalho de Dom Bosco. A segunda leitura nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens.
Foi por isso que Dom Bosco, na sua juventude, fundou a Companhia da Alegria, onde os colegas dele tinham esse propósito de viver sempre alegres. Acontecesse o que acontecesse, vivessem alegres. Um exemplo maravilhoso. Dom Bosco teve muitos problemas, muitos. Muitos inimigos políticos, muitos inimigos dos industriais que estavam começando as suas indústrias naquele tempo. Muitos inimigos de sociedades secretas que queriam muito mal a Dom Bosco por aquilo que ele fazia. E claro, aquilo era uma tribulação muito grande. Mas Dom Bosco se recompunha. Dom Bosco rezava. Dom Bosco especialmente recorria a Maria Auxiliadora e readquiria a alegria e sempre estava alegre e não deixava nunca de estar alegre. Mais ainda, ele transmitia alegria para os seus jovens. Dom Bosco, por exemplo, fez santos. Domingos Sávio. Domingos Sávio, quando chegou ao colégio de Dom Bosco, viu escrito no seu escritório: dai-me almas e ficai com o resto. Daí Domingos Sávio disse: eu já entendi. Aqui é um negócio de almas. E Dom Bosco repetiu: sim, aqui é um negócio de almas. E a partir daí, Domingos Sávio empenhou-se totalmente para uma vida de santidade, principalmente depois que Dom Bosco fez uma pregação num domingo à tarde, onde Dom Bosco dizia que Deus quer que nós sejamos santos, e não é difícil ser santo, pelo contrário, é fácil ser santo. Domingos Sávio pegou uma trilha de santidade e foi em frente. Depois da sua morte, ele foi beatificado. Um tempo depois, ele foi canonizado. E naqueles tempos todos, durante um longo tempo, ele foi o santo mais novo da igreja. Domingos Sávio. Dom Bosco teve uma companheira maravilhosa, que foi a mãe dele, Mamãe Margarida. Dom Bosco viu que o trabalho era muito grande. E mais ainda, aqueles jovens precisavam de uma mãe. Então, ele vai na terra dele, lá no campo, e traz a sua mãe. Quando chegaram, Dom Bosco foi mostrando todo aquele pouco que ele tinha. No final, a sua mãe disse: aqui falta tudo. A expressão dela foi essa: falta tudo. Como se dissesse: não tem nada, falta tudo. Mas Dom Bosco mostrou para ela o crucifixo. E ela entendeu. E ela, que era mãe, tornou-se a grande companheira de Dom Bosco para a educação daqueles jovens. E ela também gastou-se para a salvação daqueles jovens e para que aqueles jovens se tornassem bons cristãos e honestos cidadãos. Dom Bosco realizou alguns milagres, ainda em vida.
Por exemplo, na Itália se gosta muito de castanha, especialmente quando as castanhas estão prontas. E Dom Bosco ia com eles para buscar castanhas no bosque. Trouxeram as castanhas, cozinharam as castanhas, mas quando começaram a distribuir, as castanhas eram poucas para tantos jovens. Dom Bosco não duvidou. Ele continuou a distribuir castanhas, e os olhos dos jovens estavam ali atentos e vendo que Dom Bosco pegava mais castanhas, não teria mais castanhas, e ele foi distribuindo, e todos comeram e sobraram castanhas ainda. E algumas dessas castanhas foram guardadas como lembrança do milagre que Deus realizou através de Dom Bosco. Certa ocasião, Dom Bosco fazia questão de que os jovens comungassem. Naquela ocasião, o sacristão esqueceu na sacristia a âmbola com as hóstias para serem consagradas. Quando Dom Bosco foi ao sacrário e pegou a âmbola que ela estava, eram poucas as hóstias. E não tinha jeito. Eram muito jovens para comungar, graças a Deus. Daí Dom Bosco foi dando comunhão. Todos os jovens comungaram e ainda sobraram aquelas hóstias, e o sacristão de olhos esbugalhados, porque ele estava vendo a âmbola cheia, mas não consagrada, e Dom Bosco com a âmbola quase vazia, dando comunhão para aqueles jovens. Ele não queria que eles ficassem sem comunhão, e por isso, claro, ele foi pedindo a Deus, e Deus concedeu esse milagre, e ele fez com que todos pudessem comungar. Era costume de Dom Bosco, no final da missa, dar pães para os jovens, porque eles vinham de casa sem comer nada. Quando Dom Bosco começou a distribuir os pães, ele percebeu que eram poucos pães para tantos jovens. Mais uma vez, ele não duvidou. Ele foi distribuindo pães, e todos os jovens receberam cada um o seu pão, e ainda sobraram pães, e da mesma forma do que aconteceu com as hóstias, sobraram e guardaram alguns daqueles pães. Espantoso é que um jovem morreu, e ele, antes de morrer, clamava por Dom Bosco, dizendo que ele precisava confessar, e queria confessar-se com Dom Bosco, e só podia confessar com Dom Bosco, porque só Dom Bosco iria entendê-lo. Dom Bosco estava viajando. Quando Dom Bosco chegou, ele já estava no caixão. Dom Bosco não duvidou. Ele ajoelhou ali ao lado do caixão. Depois tomou a mão daquele jovem, o levantou, o jovem ressuscitou. Dom Bosco pediu que todos saíssem. Ele confessou aquele jovem. Depois ele disse ao jovem: você prefere ficar aqui ou ir para o céu? E o jovem disse: eu prefiro ir para o céu. Daí Dom Bosco cuidadosamente o recolocou no caixão
E aquele jovem depois foi enterrado porque ele mesmo escolheu ir para o céu. Admirável que Dom Bosco imprimia um livro dele por mês. Veja bem, um livro dele por mês. E eram os jovens que preparavam aquele livro. Naquele tempo eram aqueles tipos que iam sendo compostos. E mensalmente Dom Bosco imprimia aquele livro e era distribuído para muita gente, chamou-se Leituras Católicas. Um prodígio. Ele tinha uma capacidade muito grande e sabia usá-la bem. Certa vez, alguns jovens fugiram do colégio e foram nadar no rio. Estavam lá brincando, pulando, e de repente eles sentiram tapas nas costas, todos eles, tapas e tapas e tapas e tapas. Eles saíram imediatamente do rio, vestiram as roupas e voltaram para o colégio com a certeza de que quem tinha dado aqueles tapas nas costas deles foi Dom Bosco. Nós podemos dizer, foi uma bilocação que Deus concedeu a Dom Bosco. Dom Bosco era tão admirável que ele era muito próximo do Papa, o Papa Pio IX. E frequentemente ele estava em Roma para atender às situações do Papa. Mas por causa do que acontecia entre o papado e o reino, Dom Bosco tornou-se o interlocutor, aquele que ia e vinha do Papa para o rei, do rei para o Papa, do rei para o Papa, do Papa para o rei. E foi ele que apaziguou a situação. Como eu disse, a situação na Itália era muito difícil, mas o apaziguador da política italiana foi Dom Bosco, nessas idas e vindas ao Papa e ao rei da Itália. Foi por isso também que quando Dom Bosco escreveu os estatutos da congregação salesiana, os cardeais precisaram examinar. E o resultado foi que era empate. Portanto, ficaria sem aprovação os estatutos da congregação. A congregação não existiria. Pio IX foi à sala onde estavam os cardeais e perguntou qual foi o resultado. E deram empate. E o Papa disse simplesmente: eu ponho o meu voto e a congregação salesiana está aprovada. Justamente por causa dessa amizade íntima com Pio IX e porque o Papa conhecia bem Dom Bosco e, conhecendo a ele, conhecia a congregação, que ele conhecia desde quando ele era padre. E depois, como bispo, conheceu também. E, por fim, nas idas e vindas de Dom Bosco, ele conheceu a congregação como Papa. Lá naquele começo do que eu falei, muitos daqueles jovens
que viviam naquela situação que nós diríamos hoje de drogadição, embora fosse com vinho, licores, brigas, assassinatos, estavam presos. E Dom Bosco ia todas as semanas para estar com eles, para conversar com eles, para confessar a cada um deles. Era um trabalho imenso, mas que Dom Bosco fazia de todo o coração. Nem todos aceitavam, mas pouco a pouco iam entendendo o que é que Dom Bosco queria com eles. Então iam cedendo, com muita dificuldade, tendo que recorrer a muitas autoridades. Dom Bosco conseguiu a licença de sair com aqueles jovens um dia inteiro para passear. Imagine, jovens presos, delinquentes, sair da prisão e passear durante um dia inteiro. Dom Bosco foi. Ele tinha certeza em Deus que iria dar certo. E deu. Tanto assim que no final do dia, todos eles voltaram. Ninguém ficou para trás. Pelo contrário, um por um, foram voltando. E Dom Bosco provou para a sociedade e para os políticos da época que era possível educar aqueles jovens, mesmo os delinquentes. Eu vejo que tudo isso é uma grande lição para a nossa sociedade de hoje. A nossa sociedade descarta jovens desse tipo. Dom Bosco esmerou-se na educação deles, buscando que eles fossem bons cristãos e honestos cidadãos. E por fim, no Evangelho, nós encontramos os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Isso porque eles vinham pelo caminho discutindo quem era o maior, quem era o menor. Jesus deu uma lição para eles, pegando uma criança, colocando a criança no meio deles e dizendo: em verdade vos digo, se não vos converterdes, e essa palavra é importante, se não vos converterdes, e não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. Era uma questão de conversão. Não era para ser criança, era para tornar-se como criança, para poder entrar no reino dos céus. Nós também, se não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Dom Bosco era adulto, muito adulto, mas se fez criança. E com isso fez um trabalho maravilhoso. É difícil encontrar alguém que fez um trabalho tão grande como aquele que Dom Bosco fez. Cada um de nós pode fazer algo por sua vez. E Deus espera que nós façamos. Os santos não estão longe de nós, os santos estão perto, muito perto, como Dom Bosco. E nós podemos
fazer algo para a salvação dessa juventude. Nós aqui na Canção Nova temos o posto Padre Pio, que é uma grande obra social. Temos 2 obras sociais para que os jovens possam ter um aprendizado. Fazemos aquilo que podemos. Por exemplo, como bom samaritano. O Eto viu que todos os dias, quando ele ia para o almoço, encontrava na portaria da Canção Nova pessoas sentadas no chão e comendo. Graças a Deus se dava comida para eles, mas eles se sentavam no chão e comiam ali. O Eto ficou com o coração partido e imediatamente foi atrás. Ele alugou uma casa, de início era uma casa alugada, e ali abrigou aqueles homens e mulheres, não somente dando a comida, depois dando banho, depois corte de cabelo, depois estando com eles, conversando com eles, rezando com eles, vendo a vida deles e recolocando-os de novo nas próprias famílias e não sendo mais homens e mulheres de rua. Era o mínimo que nós podíamos fazer. Fizemos e estamos fazendo. Cada um de nós precisa fazer algo para que as coisas se mudem. Se nós não fizermos, as coisas não vão mudar e pior, as coisas só irão piorar. Dom Bosco roga por nós. Dom Bosco vem em nosso auxílio. Dá-nos coragem. Faz com que nós entremos em ação. Dom Bosco faz que nós também busquemos formar homens novos para o mundo novo. Dom Bosco faz com que cada um de nós seja um agente de transformação da nossa sociedade que precisa tanto da sua intercessão. Dom Bosco, rogai por nós, todos. Rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.